Olá, bom dia, boa tarde, boa noite também, porque eu sei que há outras pessoas que assistem, né, em outros horários, até porque essa live ela não fica, né, mais gravada, não fica mais salva aqui no Instagram. A gente faz ela ao vivo aqui, mas depois manda ela para o nosso canal do YouTube, o canal Eu Sou Aroma. Então, por isso que eu estou dando bom dia, boa tarde, boa noite. Eu começo falando mesmo um pouco devagar, né, para dar tempo do Instagram avisar nossas alunas, para o pessoal ir entrando, né, na live. A live hoje está sensacional, né? Pode ter muita resposta aí para a tua vida hoje, né? A gente às vezes leva a nossa vida, né, querendo tantas respostas. Às vezes a gente está numa busca, né, é, por um determinado caminho, né, e muitas das vezes numa live, né, você consegue essas respostas, esse direcionamento da parte de Deus para você. Inclusive pode ser, né, como eu já ouvi, né, de alguns mentores meus falando, muitas das vezes não é o vídeo inteiro, mas é uma frase, né? É uma frase que dá um start na tua mente aí e que muda o teu rumo, né? Quantas vezes eu ouvi de professores, de mentores, essa frase, né, que deu um start na minha mente, que deu um start aí nos meus pensamentos e nas minhas ações, porque a gente sabe que todas as nossas ações são frutos, né, dos nossos pensamentos. Nós pensamos, consequentemente sentimos, agimos e aí temos resultado. Olha a importância de mudar, né, a nossa mente, transformar a nossa mente todo dia. Não é à toa que a Bíblia, né, esse livro aí milenar, né, com sabedoria aí, desde o princípio, né, para nós, diz isso para a gente lá em Romanos, né, transformai-vos a vossa mente pela renovação do vosso pensamento. Então a gente precisa transformar a nossa mente pela renovação do nosso pensamento. Para que isso, né? A própria Bíblia responde isso para nós, né? Para que vocês, para que nós, né, possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje do que nós vamos falar aqui nessa live? Essa live foi preparada e pensada em você. Isso mesmo. Por que eu pensei nessa live para você, né? Porque num dado momento da minha vida, da minha caminhada, eu já estive nesse lugar que hoje você está se encontrando, né? Que lugar é esse? Um lugar em que você de repente se encontra em uma bifurcação da tua estrada ou até mesmo numa encruzilhada e não sabe para onde ir, né? Não sabe que caminho tomar, né? E foi pensando nisso que eu fiz essa live. O tema dessa live é por que, né, ter um propósito? Por que ter um propósito? E como isso impacta, né, no seu sucesso profissional? Como ter um propósito impacta aí na sua prosperidade, impacta aí na sua abundância, impacta, né, na sua vida. E aí tem uma frase do Mark Twain que fala assim, ó, os dois mais importantes dias, né, da nossa vida é o dia que nós nascemos, né, e o dia que nós descobrimos o porquê nós nascemos. O próprio Jesus, né, ele é o nosso exemplo e ele sabia, bom dia Jaque, ele sabia exatamente para quem ele era, né, e sabia para que ele veio, né? Então ele disse várias vezes, foi para esse momento que eu vim, né? Foi para isso que eu vim. Então ele sabia exatamente qual é o propósito da vida dele. Então por isso nós, né, que somos seguidores de Cristo e mesmo aquelas pessoas que não são, mas há de concordar comigo que a vida ela precisa de ter um sentido, porque só a vida, né, é aquela vida no automático, vamos dizer assim, né? Não só, não a frase ficou mal colocada, só a vida, não, a vida é tudo, é tudo que nós temos de mais precioso, não é isso? Mas a vida, ela no automático, você acordar todo dia, começar a sua segunda-feira sempre, né? Sem uma missão, sem um propósito, deixa a tua vida, deixa a nossa vida no mínimo, né? Sem sentido, né? Fora aí, sem motivação, fora aí, sem aquele gás para você levantar, para te fazer acordar e viver o teu dia, motivar você a acordar cedo, né? Então, só isso que eu já estou falando já te dá algumas
pistas, né, de como saber o seu propósito pode impactar aí na sua vida, tá? Então, pode impactar no seu sucesso. Então, Mark Twain, ele tem essa frase, né? Essa frase é atribuída a ele, né? De que os 2 dias mais importantes aí da nossa vida é quando nós nascemos e quando nós descobrimos o porquê, né? Por que nós viemos no mundo. Então, o que eu quero aí perguntar para você, para já ir mexendo aí no seu interior e ir direcionando aí o teu pensamento com relação a isso. Primeiro, você já procurou pensar nisso, né? Já procurou, né, qual o seu propósito, né? Você já pensou a respeito disso, né? Qual é o sentido da tua vida, né? Por que você veio aqui nesse mundo, né? E será que você já encontrou o seu propósito? E se você já encontrou, você vive ele, né? Você acha que viver o seu propósito é um dia específico em que tua vida vai virar, né? E aí você vai viver diferente do que você vive hoje, né? O que você pensa a respeito disso? Eu gostaria muito que você deixasse nos comentários para mim, porque eu respondo cada comentário pessoalmente. Eu gostaria muito que você deixasse aí para mim o que você pensa a respeito dessas questões, né? O propósito, ele faz parte da nossa identidade pessoal. Você sabia disso? Nossa identidade em Deus, nossa real identidade. Por que eu falo muito sobre identidade? Porque a partir do momento que você vive a sua real identidade, é quando você começa a caminhar em direção ao seu propósito. E qual é essa real identidade, né? Por que isso também é importante? Porque muita gente, ela vive desconectada dessa sua real identidade, dessa sua essência. Você lembra que nós temos uma essência divina, nós temos um DNA de Deus. Como é que eu sei disso? Porque lá no livro de Gênesis, lá na criação, né, Deus falou o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós temos essa essência divina, essa semelhança de Deus, né, em nós. Então em nós tem todo um propósito, né? Porque Deus é Deus de propósito, a gente vê isso em toda a palavra dele. Nós temos todo o poder criativo dentro de nós, né? Como é que eu sei disso? Porque o próprio Deus, ele é o Criador. Então, se ele é o Criador, há em nós também essa competência, não importa o seu temperamento, tá? Não importa qual o seu temperamento. Há em nós essa competência divina da criação, né? Então, muita gente aí fica muitas das vezes se descabelando, né? Vivendo aflição, né? Amargando angústia, por não saber respostas que muitas das vezes está dentro de si próprio. Olha só, né? E por que eu sei que está dentro da própria pessoa? Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, e se o nosso Deus é o Criador, nós também temos a habilidade de ouvir as respostas que vêm de dentro de nós. Isso é assunto de outra live, já estou entrando em outro assunto, né? Sobre a nossa, essa nossa habilidade criadora e de obter resposta, né? Isso já é assunto de outra live. A nossa live hoje vai falar como saber o seu propósito impacta no teu sucesso profissional. E o não saber impacta a sua vida. O não saber deixa a sua vida estagnada. Gente, para pensar comigo, né? Pensa um pouquinho comigo. Se você sabe para que você veio, qual o seu propósito, até o treinamento que você compra, né? O treinamento que você faz, os cursos que você faz, tudo isso tem objetivo, né? E um objetivo alinhado ao teu propósito de vida. A probabilidade de você errar é muito pouca quando você tem em mente, né, o teu propósito. E por que eu falei para você que isso um dia impactou na minha vida e é por isso que eu trago isso para você? Porque eu um dia me peguei, né, realizada profissionalmente, realizada mesmo, né? Eu tinha um bom emprego, né? Um emprego que me pagava bem por ele, né? Eu vivia de forma realizada financeiramente. Mas chegou um momento que aqui é como se o meu gás acabasse para desenvolver aquele trabalho. Eu não sei se você entende isso, mas chegou um momento em que eu odiava a segunda-feira.
Eu detestava a segunda-feira, porque a segunda-feira dizia para mim, né? Tinha para mim ai, perdi a palavra, mas eu tinha aquele sentimento, né, de que a segunda-feira significava, achei a palavra, gente, a segunda-feira significava para mim que eu ia para um lugar, que eu ia a um lugar em que eu não queria estar. Olha só, a segunda-feira, né, eu acordava segunda-feira, quantas vezes eu falei isso aqui em lives para vocês, eu olhava para o teto, né, e eu acordava e pensava assim, mais um dia. Meu Deus, né? Sem sentido algum, né? Vivendo no automático. Isso te dá, né, duas direções já na tua mente. Existe aquele grupo de pessoas que não se encontrou profissionalmente, né? Vamos dizer assim, que não consegue na sua profissão ter uma realização financeira. Porque olha só, gente, é diferente. Você ter realização financeira, você ser financeiramente próspero e você ter uma profissão que realmente traga para você alegria. São coisas diferentes. É possível, sim, você estar ganhando dinheiro hoje numa profissão que você detesta, tá? É possível isso. Isso não significa que você tem um coração ingrato, né? Porque eu me peguei nisso, né? Me achando ingrata, me sentindo ingrata por ter uma profissão que me pagava bem, mas que não me motivava, né? E que eu não via sentido. Então, existe esse grupo de pessoas e existe aquele grupo de pessoas que a vida está totalmente estagnada, né? Que não consegue nem realização profissional e nem realização financeira, né? Então, eu também já estive nesse lugar. Eu pensava, tem um caminhão passando aqui na minha rua, gente. Ai, meu Deus, passou, né? Eu pensava, e a janela fica aberta, né? Porque eu gosto dessa luz da manhã entrando aqui. Eu pensava que... Tá passando ainda, peraí. Eu pensava que eu ia me realizar no momento em que eu conseguisse uma profissão que me pagasse bem. Eu achava que o meu propósito estava nisso, em ganhar muito bem. E foi isso que eu busquei. E consegui, né? Porque muito cedo eu entendi algumas coisas que eu precisava desenvolver como pessoa para alcançar o que eu queria alcançar. Isso é até objeto da nossa mentoria, né? O que o ser humano precisa se tornar, né? O que a pessoa precisa se tornar para ela alcançar o que ela deseja, né? Esse é objeto também da nossa mentoria. Isso é um treinamento que eu e a Jaque fazemos, né? Com as nossas alunas, né? O que elas precisam se tornar, né? Para que elas alcancem o que elas estão almejando aí. Então eu pensava isso, né? Que eu precisava de ter sucesso financeiro e alcancei. Só que eu vi que era mais do que isso. E aí eu fui em busca desse propósito, né? Do que eu precisava... Deixa eu tirar esse relógio que ele está agarrando no meu cabelo. Do que eu precisava, né, fazer na minha vida, como eu precisava levar a minha vida para estar alinhada ao meu propósito. Foi aí que eu entendi que eu precisava desenvolver uma identidade original, ou melhor, não desenvolver, mas que eu precisa, né, viver essa identidade que foi me dada, né, desde antes de eu nascer pelo nosso Criador. Essa identidade, gente, a importância dela é porque ela dita as tuas ações, ela dita a forma como você pensa e, consequentemente, a forma como você sente, consequentemente, as tuas ações e aí o teu resultado. Então, por isso que é importante, né, viver essa real identidade. Quando eu falo real identidade, tem um duplo sentido. A identidade da realeza, né, e a identidade real, que é aquela identidade que foi te dada, né, por Deus. Porque o que acontece com as pessoas? Muitas pessoas vivem aí desconectadas dessa sua identidade. Então elas acham, por exemplo, que a procrastinação... Estou dando um exemplo, né, de procrastinação. Que a procrastinação, né, é dela, né? É como se fosse uma característica dela. Na verdade, não. Na verdade, ela procrastina porque ela não está conectada à essência. A essência, eu nunca vi Deus procrastinar. Eu nunca vi Jesus procrastinar. Eu nunca vi, né, nenhum personagem bíblico ali, alinhado com Deus
ter no seu fazer um fazer procrastinador. Então você vê que a procrastinação ela acontece justamente porque a pessoa está em desequilíbrio emocional, ela acontece porque ela está com bloqueio emocional, ela acontece porque ela está fora da sua identidade. Olha a importância de você saber, então, viver essa identidade que você já recebeu. E olha como essa identidade te leva ao seu propósito. E como é importante, né, saber esse propósito para o seu sucesso profissional. Primeiro eu queria te perguntar, ou melhor, começar, né, pela pergunta que eu já fiz a você e começar a mexer aí na tua mente, né, levar a tua mente a pensar um pouco sobre o porquê você nasceu. Lá em Jeremias 5, né, lá em Jeremias 1:5, né, capítulo 1, versículo 5, né, tá escrito assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Olha só, né? Jeremias, né, tinha essa consciência de que ele foi escolhido antes de ser formado no ventre. Ele foi escolhido para quê? Para ser profeta às nações, né? Esse era o chamado dele. Esse era o propósito de Jeremias, ser profeta às nações. Jesus também sabia do seu propósito, né? Ele também sabia para que ele veio, né? E você acha que Deus faria só 2 pessoas nesse universo todo com um propósito? Você acha que Deus faria somente, né, 2 pessoas com objetivo na vida, né, com sentido na vida? Somente para 2 pessoas Deus escreveria, né, a trajetória dela? Davi, lá em Salmos, ele fala assim, meus dias eram conhecidos, né, de ti, ó Deus, antes que eu nascesse, né, foram escritos em teu livro. Agora, o que acontece, né? Então você às vezes está pensando assim, mas tem tanta gente no mundo, né, sofrendo, tanta gente aí passando necessidade, mas o que acontece, né, com essas pessoas? O que acontece com a maior parte da humanidade? Elas escolhem viver desconectadas desse propósito. Elas escolhem viver, né, fora desse plano original de Deus para suas vidas. Olha só, gente, é assim, né? Vamos alinhar uma coisa aqui. Muito tem se falado de propósito. Muitos filósofos, muitos psicólogos, muitos neurocientistas, muita gente da ciência tem falado, né? Muitos cientistas. Eu também me considero uma cientista, né? Eu e a Jaque somos pesquisadoras, nós somos professoras, né? Nós somos aromaterapeutas, então nós também somos da ciência. Então a gente não pode se excluir desse grupo. Mas muitos cientistas aí têm falado muita coisa sobre propósito. E o que para nós aqui, eu quero alinhar isso muito sério com você. O que para nós aqui é um propósito de vida, né? É um plano original e específico de Deus para você, para mim, para Jaqueline, né? Para os nossos filhos, para minha filha, para os filhos da Jaqueline. É um propósito original de Deus. Se você já leu a Bíblia ou se você escuta muito falar da Bíblia, você não vai ver nenhum personagem bíblico repetindo a mesma história, vivendo o mesmo propósito. Ao mesmo tempo que todos aqueles que ficaram alinhados ao propósito de Deus obtiveram sucesso. Obtiveram sucesso naquilo que era o seu propósito. Então, o mesmo Deus que dá o propósito ao ser humano é o Deus também que capacita esse ser humano, é o Deus também que já previu, né? Já escreveu uma história de sucesso dentro daquele propósito que a pessoa tem. Agora, eu não vi também, né, em momento algum, né, uma pessoa que está fora do propósito, ou melhor, uma pessoa que está vivendo o propósito, não está fora dele, não saber o que fazer, né? Então você vê que o mesmo Deus também direciona a pessoa. Então, qual é a importância de saber, né, por que, né, ter um propósito impacta diretamente no teu sucesso? Eu já dei uma resposta para você, né? Quando você sabe o seu propósito,
Aliás, eu já dei várias respostas aqui. Quando você sabe o seu propósito, você obtém um treinamento direcionado. Você erra muito pouco nas suas escolhas, né? Então você sabe, né, com mais clareza o que você tem que fazer da sua vida. Olha a importância aí. Qual a outra importância, né? Como é que isso impacta, né, no teu sucesso? A Bíblia diz assim também, né? Tudo que você fizer, isso está lá em Colossenses, né? 3, Colossenses, deixa eu ver aqui a referência, para eu não, isso mesmo, para eu não dar referências erradas aqui. Colossenses 3, 23, está assim, ó, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabendo, agora olha só, quando você é excelente no que você faz, sabendo que receberão do Senhor, você vai receber do Senhor a recompensa da herança. Que herança é essa, gente? A herança que Cristo conquistou na cruz. Então, quando você está alinhado ao seu propósito, quando você sabe o que você tem que fazer, a motivação para ter excelência no que você faz é muito grande. Olha como isso vai impactando no teu sucesso. Gente, é impossível você munido disso, né, de excelência, de motivação, você não ter sucesso naquilo que você se propõe a fazer. E a motivação vem justamente, né, de saber que aquilo foi desenhado para você, que aquilo foi escrito para você viver, né? Eu acredito no livre-arbítrio, né? Até porque eu nunca vi Jesus obrigar ninguém a nada, né? Então eu acredito no livre-arbítrio. Você escolhe, eu escolho viver esse propósito ou não. Muitas vezes, né, na minha trajetória, eu fui colocada numa bifurcação. Por qual estrada eu seguiria? A estrada do meu propósito, né, que muitas das vezes se descortinava para mim uma estrada escura, porque eu não conseguia ver, né, o final dela, ou a estrada que eu escolhi, o plano elaborado por mim mesma, porque a gente tem também, né? Eu sei, gente, que tem pessoas, né, que vive igual papel na ventania. Como é viver igual papel na ventania? É vivendo aquela música Deixa a Vida Me Levar, né? Fazendo o que aparece, né? Vivendo do que está aparecendo. Mas tem pessoas que não, que como eu e a Jaqueline, sempre teve um objetivo, né? Sempre pensou, planejou um caminho. Só que chega uma hora que a gente tem que escolher, né? Ou você vive, né, aquilo que Deus projetou para você, ou você vive o seu próprio plano. E a Bíblia vai dizer para a gente o quê? Né? A Bíblia vai dizer para a gente assim, o plano de Deus, né, o projeto de Deus, os sonhos, o caminho de Deus é melhor e mais alto do que o nosso. Então, a gente, conscientemente disso, né, a gente faz a nossa escolha. Como que a gente tem essa consciência? A partir do momento que você entende quem você é. Né? A partir do momento que você vive a sua identidade, a sua mente pensa conforme a sua identidade real. E aí as suas atitudes, as suas decisões é pautada nisso, nessa sua identidade real. E como o propósito, né, impacta também no teu sucesso. Porque, como eu falei no início, ele vai te direcionar, né? Ele vai te dizer para onde você vai. E quando a pessoa não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso tá, né? Eu vejo também muita gente citar, né? Mas isso é uma verdade também. Isso tá até num conto, né? Naquele livro, né? Alice no País das Maravilhas, né? Quando a Alice pergunta para o gato, esse caminho dá para onde? Aí o gato diz, mas para onde você vai? Aí ela responde para o gato, não sei, tanto faz. Aí ele diz, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um propósito, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. É aí que você começa a comprar vários cursos, não termina os cursos que compra, porque você não sabe para onde está indo. Então, é como eu digo sempre nas minhas lives,
quando você sabe para onde está indo, você até recebe uma proposta boa, mas aquela proposta pode não ser para você. É boa sim, mas pode não ser para você porque não te aproxima, né, do seu propósito. Então, quando você sabe exatamente para onde você vai, quando você sabe exatamente onde você quer chegar, você consegue ter clareza nas suas escolhas. As suas decisões ficam mais assertivas. Dificilmente você erra nas suas decisões, porque você decide com base no teu objetivo. Então esse é mais um motivo para você entender qual é o teu propósito. Esse é mais um motivo para você saber para onde você está indo, né? Existe também alguns sentimentos, né, que bloqueiam a pessoa, que pode nos bloquear, né, de viver esse propósito. Que sentimentos são esses? Sentimentos de inferioridade. É um sentimento que está desconectado totalmente com a sua identidade, porque quando você sabe quem você é, né, e aqui você veio, você jamais pensa, né, em se comparar com ninguém. A comparação é feita de que forma, né? Uma comparação saudável, né? No sentido de que eu me comparo com o que está dando certo, no sentido de tentar modelar aquilo para entender qual é o caminho que aquela pessoa está fazendo para alcançar aquele objetivo ali. A comparação ela só presta para isso. Aquela comparação que te diminui, que você olha para o outro, né? Que você olha para o trabalho do outro e vê que o seu não está. Ah, mas o meu trabalho não é tão bom. Ah, mas eu não consigo fazer tão bem igual aquela pessoa. Essa comparação não te leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, te trava. Então, esse que é o sentimento de inferioridade. Faz com que a pessoa fique travada, porque ela acredita não ser capaz de dar o próximo passo. Ela não se vê, né, com capacidade, habilidade, talento para fazer aquilo. Eu sei, né, que existe a clareza de quem nós somos, né, do que nós somos capazes de fazer para que a gente vá se aprimorando. Aí, ok, aí é uma boa, né, habilidade nossa, né, de olhar o que nos falta para que a gente consiga, né, se aprimorar mais, né, para que a gente consiga multiplicar aí os nossos talentos, nossos dons, nossas habilidades, mas não que isso faça com que a gente fique parado, né, achando que a gente não é capaz. Até porque o mesmo Deus que desenhou, né, que escreveu o teu propósito, é o Deus também que vai te capacitar. É o Deus também que já te deu habilidade para desenvolver certas funções, para desenvolver certos trabalhos. Então, por mais que você se sinta incapaz, né, isso não é uma verdade, isso é uma mentira que você pode estar vivendo, a sua falta de capacidade, seu sentimento de inferioridade. A procrastinação também é algo que nos afasta do nosso propósito, que faz com que a gente não viva o nosso propósito, né? Porque a procrastinação faz com que a gente deixe sempre para depois aquilo que é importante. Buscar prazer imediato, eu tenho visto muito isso, né? Nas minhas alunas, nas minhas mentorandas, a busca de prazer imediato. Então, elas vêm também para que a gente consiga fazê-las ver, né, que elas estão abrindo mão do futuro, abrindo mão do seu propósito, abrindo mão da sua missão, né, em função de um prazer momentâneo e efêmero, né, aquele prazer que logo se esvai. Você sente aquele prazer naquele momento, mas ele logo se esvai, né? Não perdura, né? O prazer de viver o seu propósito, ele é muito mais duradouro do que o prazer imediato. Muitas das vezes esse prazer imediato, ele vem, né, com roupa de coisa muito boa. Como que é isso, né? De repente, né, aquele encontro, aquela festa, aquela conversa, aquela pessoa que te tira, né, daquela tua missão daquele dia, daquela tua daquele trabalho que você precisa fazer naquele dia, vamos dizer assim, né? Aquela ação que você precisa ter naquele dia para te levar aonde você quer chegar.
e o não se cuidar, né? Por que eu trouxe para você o autocuidado como algo importante para você alcançar seu propósito? Porque o autocuidado, ele envolve não só você cuidar da sua saúde, né, física, então você vai ter vigor, vai ter saúde para a caminhada, como também envolve o fato de você cuidar das suas emoções, né? É necessário, durante a nossa jornada, a gente passar por desafios, né? Esse desafio nos molda, esse desafio valida as nossas escolhas, valida a nossa vontade mesmo de viver aquilo, né? Reafirma em nós cada vez mais a vontade de viver aquilo. Então, esses desafios, ele vem para forjar, né, o nosso caráter, vem para nos impulsionar, e quando a gente não tem as emoções bem trabalhadas, bem equilibradas, a gente não vê dessa forma. A gente encara esse desafio como um grande obstáculo que veio para nos paralisar. Você imagina se, né? Vamos pensar aí, a Jaque gosta muito de falar de Davi. Davi realmente é um ótimo exemplo para isso. Ele recebeu a unção, ele recebeu o óleo da unção, que ele seria rei de Israel. Acabou de derramar o óleo sobre a cabeça dele, o que ele foi fazer, gente? Ele sentou no trono depois disso? Ele foi pastorear a ovelha. Olha, ele foi pastorear a ovelha. Se ele não tem, né? Se a pessoa não tem suas emoções em equilíbrio, ela não volta para pastorear a ovelha. E pastorear a ovelha fazia parte do processo para forjá-lo rei de sucesso. Você entende como saber o seu propósito impacta diretamente no seu sucesso profissional, no seu sucesso na vida, não só profissional, mas no seu sucesso? Por quê? Quando você entende o que você tem que fazer, você vê os desafios dessa maneira. Você começa a olhar os desafios como algo que está te empurrando e forjando você para ser aquilo que você tem que ser, né? Dentro do teu propósito, dentro do propósito que você recebeu. Então imagina se Davi não tivesse, aí ele já tinha sido ungido, ele já voltou a ser pastor de ovelha, vai levar comida para os irmãos, chega lá para levar comida para os irmãos, obedecendo uma ordem do pai dele. Os irmãos dele tratam ele mal, falam: o que você está fazendo aqui? Só faltou chamar ele de fofoqueiro. O que você está fazendo aqui? Você veio aqui olhar? Você veio aqui ver? Então, chamou ele de fofoqueiro, né? Chamou Davi. Imagina se Davi não tivesse as emoções dele, né, ajustada, se ele não tivesse as emoções dele em equilíbrio, se ele não tivesse inteligência emocional. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Se Davi tivesse ali cheio de feridas emocionais, todo cheio de bloqueios emocionais, totalmente desconectado do seu propósito, aquilo ali ia fazer ele ficar com raiva. Tô aqui só para obedecer meu pai, ainda trouxe a comida para vocês e vocês estão falando isso de mim? Toma aí a comida de vocês que eu vou me embora. Não tinha matado o gigante. E não matar o gigante não tinha aproximado ele do rei Saul. Não teria feito ele entrar na corte do rei Saul, né? Não teria feito, né, ele chegar ali, viver tudo aquilo ali e ser um grande general. E depois disso ele se torna o general do exército de Israel. Então você vê que o que parece, né, que está atrasando a pessoa, na verdade está empurrando a pessoa. Na verdade é como se você tivesse, né, quando você entende seu propósito, não é que a vida se fica mais fácil, não. É que na verdade você caminha com mais certeza, né? Mas os desafios, eles continuam sendo grandes também. É como se você entrasse, né, num labirinto, né? E aí pensa comigo, você entra num labirinto e a cada corredor que você chega, você pensava que é uma saída, é uma parede enorme que se levanta na sua frente. Só que essa parede faz com que você mude de direção. E é justamente nessa hora que você muda de direção que é como se você estivesse sendo encaminhado para alcançar o propósito que você tem. Então você vê que ter clareza, né, ter um propósito, impacta
diretamente no teu sucesso. Ele leva você diretamente ao teu sucesso. Não sei em qual área, não sei qual é o teu propósito. Descobrir o teu propósito não é tão difícil quanto parece. A dificuldade está no fato, né, de você estar desconectada da sua identidade real, da sua identidade original. Quando você se conecta com essa identidade, quando a tua mentalidade se torna a mentalidade do reino, que é a sua identidade significa isso, ter a mentalidade, ter a vida do reino. Então, quando você se conecta, né, com essa mentalidade, quando você começa a viver isso, é muito mais fácil de visualizar qual é o teu propósito. Até porque você fica mais sensível até a voz de Deus, te guiando aí nesses labirintos, a voz do Espírito Santo, fica muito mais fácil. Então, é importante demais, é urgente que hoje você encontre o seu propósito de vida. É urgente para que você deixe de ficar correndo em círculos nesse labirinto, que mesmo que você não tenha um propósito, você está preso nesse labirinto. Você faz uma coisa que não te satisfaz, você vive uma vida que não te preenche, você trabalha num emprego que muitas das vezes, né, até te dá um retorno financeiro, que é o que me dá, que é o que eu vivia, até te dá um retorno financeiro, mas não te dá prazer, não te dá satisfação, né? E quando eu falo prazer, não é o prazer da carne, mas é o prazer do espírito, que é um prazer muito mais duradouro, que é um prazer na certeza de que Deus está contigo, é um prazer na certeza, né, de que aquilo que você está vivendo cada vez mais se tornará extraordinário. Então, saber e viver o teu propósito é urgente para tirar você muitas das vezes de uma aflição, de uma angústia, para fazer você enxergar que esse problema, bom dia, Nirce, que esse problema, obrigada, querida, se atrasou, mas não tem problema, depois vai para o YouTube essa aula, tá? Essa live fica lá no YouTube agora. A gente não deixa mais aqui no Instagram, a gente só deixa um Reels, mas a gente está chamando o pessoal para o nosso canal do YouTube, tá? Porque o YouTube é um canal que impulsiona bem a nossa mensagem, né? E a gente quer que essa mensagem chegue cada vez mais a mais pessoas, para que as pessoas consigam viver, né, de forma mais assertiva, viver o seu propósito. Gente, estar desconectado do seu propósito muitas das vezes te deixa numa vida angustiante, muito aflita. Não que vá deixar de ter desafios, não que vá deixar de ter dificuldades, porque eu penso nos desafios da seguinte maneira. Imagina que você está num jogo, né, de videogame. A cada desafio que você vence, você passa uma fase, você avança numa fase, né? E a fase vai melhorando, mas você precisa se tornar, né, a pessoa da próxima fase, a pessoa capacitada para viver a próxima fase. E para você se tornar essa pessoa, você precisa vencer, né, determinado desafio. Quando você não tem conexão, né, com a sua identidade, quando você não vive a sua identidade real e quando você não tem discernimento do seu propósito, esse desafio muitas das vezes te derruba, porque você não entende isso, que esse desafio não é para tua morte, não é para você ser derrubado, é para você ser forjado, é para você ser fortalecido para a próxima fase. É para que você seja, né, moldado, né, para ser aquela pessoa de viver a próxima fase. Então você não muda de fase enquanto você não vence os seus desafios. Gente, isso é tão importante que, olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Pega isso, tudo que eu falei, pega isso agora. Sabe quando você tem a sensação de que você está rodando em círculo, que você está repetindo aquela coisa na tua vida? Que você está sempre repetindo, sempre o mesmo, se envolvendo sempre nos mesmos relacionamentos, tendo sempre as mesmas amizades, você está rodando em círculo. Ai, mas eu nunca consigo sair dessa fase da minha vida, eu nunca consigo avançar. A minha vida financeira não progride, então você está rodando em círculo. A minha vida emocional não progride, né? Eu não consigo vencer isso que está me matando. Sabe o que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Porque você não venceu o desafio.
você não tinha na tua mente clareza de que aquilo é um desafio que você precisa vencer. Quando você tem firme com você o seu propósito, você vence aquele desafio com mais facilidade, porque você sabe que você vai avançar para a próxima fase. Você sabe que você vai viver logo depois desse desafio o extraordinário. Gente, logo depois desse desafio que tá parecendo que vai te matar, você vai viver o extraordinário. Mas você precisa vencer esse desafio. A grande questão é quem você precisa ser, que tipo de pessoa você precisa ser para vencer aquele desafio que você tem, esse desafio aí que você tem. Quem você precisa ser para vencer esse desafio? Eu vejo pessoas, né? Eu tenho tido alunas assim. Eu sou mentora, mas também sou professora. Eu tenho hoje uma turma de 80 alunos, né? 2 turmas de 40. Então hoje eu tenho 80 alunos. Inclusive, nossa última aula, fiquei sabendo que na nossa última aula nós vamos até fazer uma aula externa muito boa. Eu acredito que vai ser no Museu do Amanhã, né? Eu fiquei muito feliz quando eu soube disso, ainda não conversei sobre isso com meus alunos, né? É um projeto que nós estamos montando e vamos ter essa aula externa. E o que eu ensino para os meus alunos com relação ao propósito, né? Eu falo para eles assim, gente, você quer muito determinada coisa, né? Igual eu tenho alguns alunos que eles querem muito passar num concurso público. Eu tenho alunos assim, querem muito passar num concurso público, mas não dão a devida atenção. Fala que isso é uma prioridade na vida, fala que isso é o que eles mais querem, mas não é a isso que eles mais se dedicam. Eles não entendem que se é isso que eles mais querem, é a isso que eles mais têm que se dedicar. Eles não entendem isso. Então eu falo, quem você precisa se tornar para ser essa pessoa que passa numa prova de concurso. Eu estou falando esse exemplo porque é o exemplo que eu tenho agora em mente a respeito, né, dos meus alunos. Então, eu falo para eles assim, quem você tem que ser hoje para passar nessa prova? E aí eu te pergunto, você é essa pessoa? Hoje você é essa pessoa necessária para passar nessa prova? Então, o que eu faço eles pensarem? Para onde eu levo a mente deles? A eles entenderem que eles precisam se tornar uma determinada pessoa. Gente, para você ser um vencedor, para você vencer, você precisa se tornar um vencedor. Um atleta, pensa num atleta, pensa comigo, um atleta, e aí já vou fechar a live. Eu acho que eu já falei tudo, eu tenho um roteiro aqui para não esquecer, porque professor é assim, vai falando, né? Então, para não esquecer. Com isso, eu fecho a minha live. Um atleta. Vamos pensar num atleta. Eu gosto muito daquele pessoal da patinação, né? Por quê? Quando eu olho para eles, né, o pessoal da patinação no gelo, quando eu olho para eles, eu vejo assim que eles começam de uma determinada forma. Gente, eles não chegam num ringue de patinação fazendo aquelas piruetas todas de cara. Eles vão evoluindo. Então, eles começam uma pessoa, né? E na trajetória, na evolução, até chegar naquele campeonato e ganhar, eles são outras pessoas. Eles são as pessoas forjadas, não só no corpo preparado, mas na mente e no espírito para se tornar um vencedor. Então existe uma trajetória. Eu te dei vários exemplos aqui de trajetória. Eu comecei te dando te dei o exemplo até de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez uma trajetória até chegar à culminância do propósito dele na cruz. Davi teve uma trajetória até ele se tornar rei de Israel. José, para ele se tornar o governador do Egito, teve uma trajetória. Ele passou por vários desafios e foi passando de fase até chegar na culminância, né, que foi ele ser governador do Egito. Para eu passei num concurso público e é por isso também que eu falo muito de concurso público.
Para eu passar nesse concurso público, teve uma trajetória. Para eu me tornar servidora pública, teve uma trajetória. Eu precisei me tornar primeiro a pessoa capaz, a pessoa apta a passar nessa prova. O patinador, né, o atleta, ele também tem uma trajetória até ele vencer a competição, até ele se tornar vencedor. Primeiro, ele precisa, né, ser vencedor na mente dele. Ele precisa, por que na mente? É só ele ficar mentalizando que venceu? Não, ele precisa agir como um vencedor. Um vencedor, vamos continuar pensando como o atleta, né, da patinação. Você acha que ele vai vencer a competição deitado no sofá, vendo Netflix, só mentalizando? Você acha isso? Pensa comigo. Ele quer muito vencer, ele quer muito ser o campeão aí mundial de patinação. Gente, vejam aí na internet tem muito, né? Esses campeonatos são belíssimos. Vejam esses campeonatos, vocês vão lembrar de mim. Então, você acha que ele quer, né, aquele atleta, né? E aí eu falo até do atleta do futebol. Você acha que ele quer ganhar a Copa? Ele tá deitado no sofá vendo Netflix? Ele procrastina. Ele fala assim: não, hoje eu não vou treinar, não. Vou deixar para treinar amanhã. Não, ele não vence o despertador. É muito ruim acordar cedo. Não vou acordar cedo, não, porque eu dormi tarde ontem vendo série, eu dormi tarde ontem batendo papo. Então eu vou acordar mais tarde, treino mais tarde. Você acha que é isso que um vencedor pensa? Quem você precisa ser, quem você precisa se tornar para alcançar o seu propósito, para você viver o seu propósito, para que você tenha sucesso. Para que você tenha sucesso, você precisa se tornar uma pessoa de sucesso. Gente, eu vou falar uma coisa, isso não é amanhã, é agora, é para já. O nosso Deus é o Deus do já, é agora. Você precisa mudar a tua mentalidade agora. É agora, é hoje, é a partir de agora do que você me ouviu. Toda live eu falo isso para você. Quando você escutar a minha live, quando você ouvir o que eu tô falando, isso não tem que entrar aqui e sair aqui. Isso tem que te transformar, isso tem que entrar por um ouvido, transformar você. Transformar a tua mente, as tuas atitudes, as tuas ações para que você tenha um outro resultado na tua vida. Então você é transformado por aquilo que eu te falei e a tua vida vai ter um outro resultado. Então, para hoje, para agora, o que é urgente? Você ter clareza do teu propósito. Você entender quem você é, agir conforme a sua identidade, que é uma identidade de vencedora. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que a tua identidade, que a minha identidade é uma identidade de vencedor? Como é que eu sei disso? Porque isso está na Bíblia. Deus já liberou essa palavra sobre nós. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo que Jesus conquistou lá na cruz é direito nosso. Já é a nossa herança. Só que quem está desconectado da sua real identidade, quem não sabe qual é o seu propósito, não experimenta isso, não vivencia isso. Então hoje, para hoje, você tem que já hoje começar a entender quem você é e viver de acordo com isso. Gente, a maior dificuldade está, e isso eu vou deixar para você e para você vir para a live amanhã, para a gente continuar nesse assunto. A maior dificuldade está em você exercitar a sua identidade, o seu propósito no dia mau, no dia difícil. No dia mais difícil da tua vida é o dia da virada de chave, é o dia que você vence o desafio. Por quê? É nesse dia que você deixa resplandecer em você a luz do Senhor. O que isso significa? Né? Porque a gente ouve certas frases e não sabe qual é a aplicabilidade disso para a nossa vida. E eu gosto de trazer para você aqui a aplicabilidade disso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. O que é resplandecer a luz do Senhor? É você viver a sua identidade,
é você ter a sua mente transformada, é você ter a sua ação conforme quem você é em Deus no pior dia. Qual é o teu pior dia? Vou te dar um exemplo, porque eu sou professora e professor exemplifica tudo para ficar claro para o aluno. Qual é o pior dia, né? Deixa eu até me ajeitar aqui na cadeira. O pior dia, muitas das vezes, é aquele dia em que você foi maltratado. Olha isso. Aquele dia em que você, como Davi, foi lá levar comida para o irmão, foi lá levar comida para os irmãos, né, dele, e só fez uma pergunta: o que está acontecendo? Ele tomou um fora. Ele falou, o irmão dele falou assim: você tá aqui para querer saber do que tá acontecendo? Tipo assim, seu fofoqueiro, né? Tomou um fora. No pior dia da tua vida, que muitas das vezes é o dia da afronta, é você ainda assim ficar firme no que você tem que fazer, firme no teu propósito. É você não retrucar e continuar cumprindo a tua missão. Não foi isso que Davi fez? Davi não foi lá levar a comida? Ele podia... Gente, sério. Se fosse outra época da minha vida, hoje eu sei quem eu sou, mas em outras épocas da minha vida, se eu sou Davi, teria jogado a marmita no chão. Toma aí também vocês, eu vim fazer um favor para vocês e olha o que vocês fizeram comigo. Eu teria feito isso. Só que hoje, sabendo quem eu sou, sabendo o propósito que eu tenho, muitas das vezes eu recebo uma afronta e continuo, permaneço no que eu tenho que fazer. Porque a outra pessoa não muda quem eu sou, não muda a minha identidade e por isso não muda as minhas atitudes. Esse é o maior desafio. E você só muda de fase, você só avança, você só vive o extraordinário quando você pega essa chave e quando você entende que o outro não pode mudar quem você é. Quando você permanece na tua missão, não importa o que o outro te diga. Então, pensa comigo. Só mais um pouquinho que a gente realmente vai terminar para continuar amanhã. Pensa comigo. Se você passa dessa fase, olha só que forte, nunca mais você repete ela. Nunca mais. Hoje eu passei dessa fase. Não foi fácil, eu vi afronta até de gente muito próxima e você ficar quieto e permanecer na missão. Mas hoje eu já não vejo mais, eu já não passo mais por tanta afronta na minha vida. Hoje eu já não vejo, já não percebo mais, eu já não vivencio mais tantas pessoas, né, vindo para mim com afronta. E quando vem, o meu radar tá tão apurado, né, a minha identidade tá tão firme em mim, que eu faço como Davi, permaneço na minha missão. E aí eu mudo de fase. Gente, quer viver o extraordinário? Quer matar o seu gigante? Permaneça na tua missão. Não importa a tua circunstância. Permaneça na tua missão. Você só vai conseguir permanecer na tua missão se você souber qual é o teu propósito. Até amanhã. Amanhã de novo nós estamos aqui 9 horas da manhã com outra chave de Deus para a tua vida, para você viver o extraordinário. Não adianta o ano mudar se você não mudar. Não adianta mudar o ano se você não mudar. Conheço pessoas que estão há 6 anos na mesma fase e não passa de fase porque elas não entendem quem elas são, porque elas não entendem qual é o propósito, porque elas não vivem a identidade delas real. Tá bom, gente? Um beijo grande, até amanhã, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Beijão, tchau, tchau.